Muita experiência, muito bate-papo e muita informação. Eu sou Cleverson Ruivo e hoje no 365 Podcasts tem podcasts para toda a família. Uma das coisas legais que a paternidade traz é a oportunidade de trocar experiência com outros pais. Conversar sobre como teus filhos estão evoluindo, o que está acontecendo, contar para as pessoas o que está acontecendo dentro de casa, as experiências que você vive com seu filho e tudo que você está passando nesses momentos legais aí. E podcast que fala de paternidade, maternidade, podcast que fala sobre educação infantil, tudo isso sempre tem uma carga muito legal de experiência, troca de informações e dicas para que você possa tocar o teu dia melhor, para que você possa aprender com a experiência alheia. E na 8ª semana do 365 Podcasts, tem podcast para toda a família. Para o papai, para a mamãe, para a criança, para o tio, para o vovô, para todo mundo da família que se envolve na criação dos baixinhos. E no dia 51 eu ouvi o GNH Podcast, o podcast do portal Gerando Novas Histórias. O GNH Podcast é um podcast tocado pela Dayana, uma psicóloga perinatal. E o que é uma psicóloga perinatal? É uma psicóloga que atende tudo que é relacionado ao nascimento do bebê. Desde a pré-concepção, da ideia de você querer ter um filho, até o momento que o puerpério acaba. Então tudo isso dentro desse desenvolvimento da criança, da mãe, ou até mesmo da família, a Dayana fala algumas coisas bem legais lá no podcast, dá dicas, conta experiência, fala bastante da vida dela, como que ela passou por todos esses desafios, como que foi a escolha dela de ter filho, tudo isso tá dentro lá. E o legal é que a Dayana sempre faz alguns podcasts que são com dicas bem práticas mesmo, assim, como fazer isso, como fazer aquilo. Às vezes não é o tema do episódio, mas a forma como ela explica fica bem interessante e dá para absorver bastante essas dicas dela. E foi muito difícil escolher exatamente qual que era o episódio que eu ia indicar aqui, porque todos os episódios têm muita informação, é muito legal, principalmente pela carga da Dayana no que ela fala. Mas eu vou deixar o episódio que eu achei que é o episódio que tem o maior volume de dicas práticas, que é o episódio 12, Por que viajar com o bebê? Onde ela explica como que ela faz as viagens dela, dá algumas dicas bem práticas e motivos do porquê você deve fazer isso e o porquê talvez não seja um problema tão grande como a gente pensa antes de começar a fazer isso. No dia 52, o podcast que eu ouvi foi o Maternitretas, o podcast lá do portal Uai Mãe. Aqui no Maternitretas eu acabei quebrando um pouquinho a minha regra de podcast só com mais de 10 episódios, porque o Maternitretas ainda não chegou aos 10 episódios, mas o portal Uai Mãe é um portal muito grande, tem uma página muito bem reconhecida no Facebook, tem várias dicas, uma interação muito legal com os fãs. Então eu achei que é legal, porque eu confio que esse projeto vai para frente, eu tô torcendo que esse projeto ir para frente, então eu vou deixar a indicação aqui já para todo mundo conhecer também. E o Maternitretas, ele conversa basicamente sobre tretas, ele pega algum assunto bem polêmico, alguma ideia, algum assunto que é difícil até às vezes de trabalhar dentro de casa e conversa sobre esse assunto mostrando o problema, mas com uma forma bem legal de abordar, para transformar isso até numa discussão que seja bem construtiva para todo mundo que participa e para quem ouve. E o episódio piloto deles é um episódio muito legal, que eu vou deixar indicado aqui, o episódio 0, onde eles discutem a influência da mãe na paternidade. Nesse episódio eles discutem o fato dos pais quererem fazer as coisas, às vezes serem pedidos pelas mães, as mães protetoras demais, atrapalhando um pouco a paternidade, mas isso tudo de forma bem legal, quando eles trazem a experiência e quem sabe um pouquinho até de solução prática para o problema. No dia 53, o podcast que eu ouvi foi o Balaio de Pais. O Balaio de Pais basicamente é realmente um balaio, um baldão, onde vários pais sentam e conversam sobre a forma como eles criam seus filhos, problemas atuais, problemas da sociedade como um todo, como isso influencia na criação. São papos bem legais, papos soltos, tem umas brincadeiras, umas piadas, papo bem solto mesmo, parece aquele podcast mesa de bar, mas sobre paternidade. E o episódio que eu vou indicar do Balaio de Pais é o episódio 9, Coisa de Menino, Coisa de Menina, onde eles discutem essa coisa que histórica de que existem coisas que são de meninos, coisas que são de meninas. Eles discutem sobre esse tema, eles falam sobre como isso influencia na criação de seus próprios filhos, eles trazem vivência, bastante experiência sobre o assunto, como eles quebram essa barreira de não tem isso, tudo é para os dois, não faz diferença. Coisas bem práticas aí no dia a dia para a gente ouvir e aprender. Sem sombra de dúvida, essas dicas já estão bem legais para você acompanhar, então não se esqueça de deixar teu joinha aqui no vídeo, também se inscreva no canal e marca a sinetinha aí para receber notificação de quando tiver um novo vídeo do 365 Podcasts para você acompanhar. E voltando às indicações, no dia 54 do 365 Podcasts, eu ouvi o podcast do Portal Sem Choro. O Portal Sem Choro, ele é um portal muito legal para pais, principalmente porque ele faz
um compilado de dicas, e dicas bem práticas. Ele tem até um clubinho, um clube de benefícios. Você se cadastra, você vai ter acesso a diversas coisas no Brasil inteiro que dão facilidades para ir para as pessoas que são assinantes do Clube do Sem Choro. E a todo momento o pessoal lá do Portal Sem Choro está adicionando novos e novos benefícios para esse clube. Então vale a pena ir lá, conhecer o podcast e também conhecer o portal, porque o portal tem muita vantagem. Já o podcast, ele é muito legal porque ele traz essa ideia do portal de ter dicas práticas, não só para pai e para mãe, mas também para a família como um todo. E ele coloca essas dicas bem práticas mesmo dentro do podcast, dentro do assunto do tema. E ele fala de como fazer, o que fazer, qual o impacto. Isso sempre num papo bem soltinho, bem legal aí para ouvir. E o episódio que eu vou indicar para vocês ouvirem é o episódio 19, Esporte para Crianças, onde ele entrevista um cara que tem um canal no YouTube, um canal de aventuras com o filho dele, onde eles praticam esportes, eles explicam esportes, e esse cara traz bastante experiência de como que o filho dele gosta de praticar esportes, como que ele incentiva, como que ele quebra algumas barreiras de preconceito sobre esportes, e ele faz isso bem legal da forma que o filho dele gosta de praticar, e ele traz essa experiência para ensinar todo mundo a incentivar as crianças a praticarem esportes. E do dia 55 até o dia 57, eu ouvi podcasts do portal Paizinho Vírgula, portal lá do Thiago Queiroz, onde ele faz um acolhimento de pais, onde ele trouxe muita experiência, um acolhimento de como tratar a paternidade de uma forma diferenciada, quebrando até um pouco de estereótipos que a gente tinha. Ele criou esse portal. E daí lá no portal tem os podcasts que eu vou indicar para vocês. No dia 55 eu ouvi o Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos, ele é um podcast de mães que fala diretamente sobre maternidade e os problemas do dia a dia, os preconceitos. São várias experiências, uma discussão bem legal, bem gostosa, bem divertida mesmo, falando sobre como as coisas do dia a dia, as expectativas, problemas, esse tipo de coisa influencia aí no dia a dia de uma mãe. E o legal mesmo do podcast é que são problemas bem reais, em pontos de vista muito diferentes para falar sobre o assunto, traz uma discussão bem legal para o podcast. E o episódio que eu vou indicar lá do Sinuca de Bicos, o episódio 33, Estereótipos de Gênero, onde as meninas comentam aí sobre as expectativas da criação de um menino, de uma menina, como que isso influencia, como que as pessoas esperam que seja toda menina rosa, todo menino azul, esse tipo de coisa. Elas mostram a experiência delas, dão dicas bem práticas, uma discussão bem legal sobre o assunto. E no dia 56 foi o dia de ouvir o Tricô de Paz. Tricô de Paz, de longe, é o podcast mais engraçado sobre paternidade que eu já ouvi até hoje. Às vezes parece até que eles são um podcast de comédia por conta da forma como eles tocam o assunto, mas na realidade não. Eles são muito, mas muito sérios no que eles fazem, mas eles gostam de trazer a alegria deles para dentro das discussões. E as discussões são muito bem pautadas, eles trazem bastante experiência, conhecimento, pessoas que entendem do assunto, pessoas que são referência para trazer para dentro da discussão opiniões, não somente como pai, mas também da referência sobre o assunto. E eles têm uma série de episódios que são os Trico Talks, onde eles falam sobre algumas coisas bem rapidinhas, alguns assuntos bem rapidinhos, onde eles conversam ali a experiência deles, o que eles acham, a opinião deles, eles deixam algumas perguntas no ar até para o público responder, eles vêm com umas perguntas bem práticas e eles tentam responder entre eles, às vezes deixam em aberto, mas é para trazer experiência mesmo, que eu acho bem legal, esses episódios do Trico Talk são bem legais. E no dia 57, eu vou precisar de ajuda, só um pouquinho. Elô! Vem aqui comigo. Vem aqui. Aqui, você fica aqui. Diz oi pra câmera. A câmera tá lá. Oi. Dia 57 foi dia das crianças. Que dia é hoje? Dia das crianças. E quem que ouve podcast no dia das crianças? Eu. E qual podcast você mais gosta? Coisa de criança. Coisa de criança! Conta por que você gosta do Coisa de Criança. Porque ele fala das coisas que acontecem, que a gente quer descobrir. Isso, fala sobre coisas da natureza. Isso, daí a tia Anne e o tio Thiago que apresentam, né? E você, qual que é o teu episódio favorito do Coisa de Criança? O do arco-íris. O do arco-íris, que ele ensina como que o arco-íris acontece, né? Isso. Então manda um beijão pra todo mundo. Isso aí, pessoal. Coisa de Criança no dia 57, lá do Thiago, da Anne, também do portal Paizinho Vírgula. E para encerrar aqui, vamos encerrar junto aqui o vídeo de hoje? Encerrar comigo? Então tá bom. Não se esqueça de acompanhar o 365 Podcasts lá no Instagram e no Twitter do Bloco 1 diariamente. Também deixa aqui teu comentário, se faltou um podcast de família para você, que é o teu favorito. Deixa aqui nos comentários, faz a indicação. E semana que vem tem podcasts de videogame. Se você já tem uma indicação, já põe aqui nos comentários
Semana que vem a gente se fala de novo. Até a próxima. Diz tchau. Tchau. Pronto. Acabou. Acabou. Eles não falam do arco-íris. Fala aí do arco-íris, então. Hã? Tá, mas o que você quer falar do arco-íris? Fala que o arco-íris é bem colorido. Ele é bem colorido. Bem bonito. Bem bonito. Hã? Quem que ele lembra? Quem que o arco-íris lembra? A Dash. Isso. Então tá, toca aí. Isso.